estamos aqui no campo experimental da nossa Copatrigo, em parceria com o Cruzeiro. Infelizmente, esse dia de campo não deu para ser presencial. Estamos passando um 2020 em um ano difícil. Tivemos aí a pandemia, tivemos a estiagem na soja e agora a geada nos trigo. Mas estamos fazendo igual a nossa parte. Não dá para mostrar presencialmente para os nossos produtores, mas estamos mostrando aí os materiais que na verdade fazem a diferença. Aqui tem diversos materiais que realmente o produtor precisava olhar em loco, mas não dá para vir olhar em loco, então estamos gravando para mostrar esses vídeos aos nossos produtores, os produtores assim poderem avaliar melhor cada material que vai ser mostrado através de vídeo. E nesse sentido que a cooperativa vem trabalhando, vai proporcionar através de vídeo todos os materiais disponíveis para colocar na próxima safra. Escolher a sua semente, a genética do ciclo mais tardio, mais curto, temos todas as variedades, todos os materiais são bons. Tem materiais de alta resistência, materiais mais resistentes à doença, materiais mais produtivos, materiais que realmente também são branqueadores, são para panificação e outros materiais mais simples que também são produtivos, mas que valem menos. E nós temos um projeto de trigo melhorador, de trigo que realmente são muito procurados, vamos dizer assim, para panificação. Estamos agregando, procurando agregar valores nessas variedades de um potencial maior, de um valor maior. Precisamos agregar valor no nosso trigo para que os nossos produtores possam permanecer no campo, tendo resultado para que possam plantar cada vez mais. O trigo precisamos valorizar, precisamos incentivar, precisamos fazer uma rotação de cultura. Por isso, precisamos trabalhar com os nossos técnicos, com os nossos engenheiros agrônomos, com as empresas parceiras, para que possamos produzir cada vez mais para termos melhor resultado. Estamos direto aqui na área experimental da Copatrigo, em parceria com a Escola Técnica Estadual Cruzeiro do Sul, que inclusive, hoje, no dia da gravação, dia 18 de setembro, está completando 61 anos de existência, Então, levando conhecimento aos nossos estudantes da região, a fim de estar aumentando a produtividade dos nossos produtores. Então, aqui já vai o nosso parabéns a toda a classe de professores e estudantes da Escola Técnica Estadual Cruzeiro do Sul. Bem, pessoal, então estamos aqui para levar as informações do nosso dia de campo, o nosso produtor, que todo ano ele vem no dia 25 de setembro, data especial, tradicional, que é a data do aniversário da Copatrigo. Este ano, então, no próximo dia 25, a Copatrigo vai estar completando 63 anos. Então, todo ano, sempre o dia de campo de trigo é feito no dia do aniversário da cooperativa. Então, em virtude da pandemia, estamos então gravando o nosso dia de campo para estar levando todas as informações ao nosso associado. Bem, vamos falar agora então da condução da nossa área experimental. O plantio então dos trigos foi feito no dia 28 de maio. Dentro do plantio, nós fizemos a inovação esse ano. Todo ano é plantado só um espaçamento, que é o tradicional 17 centímetros. Nós plantamos, além do 17 centímetros, nós também plantamos o 25 centímetros. E em cima disso, nós fizemos 2 arranjos de população de plantas, bem como 2 aplicações de ureia. Uma dose de 150 kg por hectare e a outra de 250 kg por hectare, em 2 épocas, na fase de perfilhamento e na fase de elongação. Foram feitas 3 aplicações de fungicidas, todas as formas antecipadas precocemente, buscando então o controle antecipado das doenças. E na floração foi feita uma aplicação também para o controle de giberela, bem como as aplicações de inseticidas para controle de lagarta e percevejo.
Bem, então a gente buscou mudar o manejo um pouco para nós ter novas estratégias para o nosso associado dentro da cultura do trigo, né? É uma cultura muito importante no sistema produtivo do produtor para trazer renda no inverno, para deixar a lavoura pronta para a cultura sucessora, que é a soja, que é a principal cultura dele. Então, nós temos que ter a cultura do trigo no sistema. Claro, mas não em toda a área. Sempre fazer a parte da rotação de cultura, plantar 1/3, 1/4 da área. Escolher a área já um ano antes, planejar, deixar aquela área livre de invasoras, plantar uma planta de cobertura antes, se for possível, para nós estar extraindo o maior potencial produtivo da cultura do trigo. Agora eu vou passar a palavra então para os nossos parceiros, né, da Copatrigo, as empresas obtentoras, que vão estar explicando então todas as características agronômicas de cada cultivar de trigo aqui plantado. São 25 materiais, como já falei, né? No final então da safra nós vamos estar colhendo cada material com cada manejo diferenciado e vamos estar disponibilizando então as informações para os senhores poderem usar então esses dados para a sua próxima safra. Me chamo Everton Garcia, sou supervisor comercial da Biotrigo Genética para a região noroeste do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com um grande propósito de falar um pouco sobre a Biotrigo Genética e as principais cultivares do mercado. A Biotrigo é uma empresa 100% nacional, com sede em Passo Fundo, que trabalha exclusivamente com o desenvolvimento de cultivares de trigo, pautado em 3 principais pilares. Primeiro, produtividade, que permite que um produtor consiga aumentar o seu retorno financeiro. Segundo, segurança, as principais doenças, tanto em folha quanto também em espiga, e também em cima de pH, trazendo essa grande manutenção que permite uma precificação constante durante a comercialização. E o último, e não menos importante, seria a qualidade industrial, que é um pilar muito importante para o agricultor permitir a liquidez das cultivares ao longo da comercialização. A melhor opção para abertura de semeadura se chama Tebio Ponteiro, ciclo médio tardio que permite que o agricultor inicie a semeadura com maior antecedência. Além disso, apresenta um ótimo pacote fitossanitário, com destaque principalmente para manejo do ídio. E em espiga, uma ótima avaliação para a Brusone e também para a Giberella. Em termos de cuidado e monitoramento, a gente indica o cuidado especificamente para manchas foliares, que apresentam uma nota intermediária. Além disso, apresenta uma alta tolerância à seca e também ao alumínio, permitindo que o agricultor trabalhe com diferentes tipos de investimento. Além disso, ele consegue trazer um ótimo pacote agronômico, uma estatura de palha muito similar àquilo que o Sinuelo entrega para resistência a acamamento. Em resumo, o Tebio Ponteiro apresenta alto potencial de rendimento, alta tolerância à seca e ao alumínio e principalmente facilidade no manejo fitossanitário para o ídio. Primeira tecnologia Clearfield de todo o mercado brasileiro, se chama Tebio Capricho. Essa parceria é entre Biotrigo e BASF. Falando da cultivar, apresenta um ciclo médio, um ciclo entre Tebio Toruc e Tebio Sinuelo. A plataforma genética do Tebio Capricho é muito similar à Tebio Sinuelo. E a grande proposta comercial que ela vem ao mercado é para facilitar o manejo de plantas daninhas, principalmente aveia e azevém. Ele vem com essa versatilidade, permitindo maior segurança nas etapas de manejo. Entre todas as doenças, ele está muito bem posicionado para a Giberella, para a Brusone, para a mancha, uma condição mais intermediária, uma boa nota também para manejo do ídio, e a doença-chave que exige um pouco de atenção é na ferrugem da folha. Ciclo médio permite também ao agricultor trabalhar com segurança dentro do escalonamento de semeadura. Em resumo, Tebio Capricho CL, primeira tecnologia Clearfield no Brasil, parceria entre Biotrigo e BASF, que vem a facilitar o manejo de plantas daninhas. Tebio Atom é uma cultivar licenciada para suporte corretora, que tem como principal propósito gerar uma liquidez para a cultura do trigo. Falando da cultivar, apresenta um ciclo médio com ótimo nível de tolerância às principais doenças, com destaque para o manejo de oídia, uma ótima avaliação para ferrugem, Brusone e Giberella.
Em termos de doença-alvo e que exige um pouco mais atenção, reiteramos o cuidado para a mancha foliar. Interessante para o agricultor fazer uma boa escolha no tratamento de semente e preferencialmente cultivar em áreas com rotação de culturas. Tebiuatum apresenta um ótimo potencial de rendimento, uma ótima tolerância também à seca, permitindo uma certa versatilidade durante as principais regiões de cultivo. Em resumo, Tebiuatum apresenta um ótimo pacote fitossanitário, um alto potencial de rendimento e agregação de valor diferenciado para o produtor rural. Olá, meu nome é Gustavo Posser, sou técnico comercial da Biotrigo Genética e vou apresentar para vocês hoje o Tebio Audaz, cultivar de ciclo precoce mais completa do mercado. Tebio Audaz tem um tipo de planta e potencial produtivo muito similar ao seu pai, Tebio Toruk. Para as doenças, possui um excelente pacote fitossanitário, com destaque para a resistência à brusona e giberela, indo muito bem também para manchas foliares, bacteriose e ferrugem. O ponto de atenção nessa cultivar vai para o manejo de oídio. Vale ressaltar que Tebio Audaz possui uma excelente qualidade industrial, sendo um trigo melhorador, conhecido como tipo 1 na Argentina, entregando uma alta segurança na hora da comercialização ao produtor. Em resumo, Tebio Audaz entrega precocidade, alto teto produtivo, sanidade e uma excelente qualidade industrial, dando segurança na hora de comercializar a sua safra. Entre o ciclo super precoce, a Biotrigo traz uma grande novidade ao mercado. Tebio Astro, que é uma cultivar filho de Tebio Toruk, porte reduzido e um ótimo nível de resistência ao acamamento, permitindo a utilização de uma quantidade maior de nitrogênio por hectare. Além disso, consegue atender com um ótimo pacote fitossanitário, principalmente para giberela, brusona e ferrugem e também para manchas foliares. O ponto de cuidado é em cima do ídio, que exige um monitoramento. Em termos de potencial de rendimento, ele está muito bem posicionado entre os ciclos super precoce. Vale salientar também que Tebio Astro traz uma ótima estabilidade de pH, muito similar a Tebio Iguaçu. Dentro dessa proposta comercial, o Astro também veio com uma qualidade de trigo melhorador, permitindo a melhoria da força DW entre mesclas a serem produzidas. Em resumo, Tebio Astro traz ciclo super precoce, indicado para fechamento de semeadura, a melhor resistência ao acamamento de todo o portfólio, alto potencial de rendimento e a grande vantagem para o triticultor é a manutenção de pH. O mais alto e mais estável pH de todo o portfólio Biotrigo você encontra Tebio Trunfo. Estará disponível a nível agricultor a partir de 2022. Tebio Trunfo apresenta um ciclo precoce similar a Tebio Audaz. Além disso, um ótimo pacote fitossanitário com principal destaque para a espiga. Apresenta uma nota 7/8 para manejo de giberela, permitindo e entregando isso para a indústria uma baixa taxa de micotoxinas. Cultivar que consegue trazer uma ótima segurança para o agricultor. Tebio Trunfo apresenta um ótimo nível de rendimento similar a Tebio Audaz. Na relação de campo, indicamos trabalhar com uma população na faixa de 55 a 60 plantas finais no metro linear. O que chama a atenção é a estatura. Talvez em alto investimento e elevação do número de plantas finais, seja interessante ao agricultor monitorar o uso de regulador de crescimento. Em resumo, Tebio Trunfo entrega alto pH e grande manutenção, sendo um dos melhores hoje de todo o portfólio, um alto potencial de rendimento com qualidade de trigo-pão e principalmente para manejo em espiga, que é uma grande preocupação do triticultor hoje, principalmente para a giberela. Tebio Duque é a mais nova geração entre os trigos branqueadores. Filho de Tebio Toruk, que traz uma similaridade significativa em comparação com seu pai, apresenta uma ótima tolerância à bacteriose, mosaico e bom nível de estabilidade também para a giberela. Apresenta qualidade de trigo branqueador, que para o mercado, dentro do segmento de segregação, tem um propósito de agregação de valor. Apresenta um alto potencial de rendimento muito similar a Tebio Audaz. Em resumo, Tebio Duque tem como principal propósito garantir uma liquidez comercial com agregação de valor, um alto potencial de rendimento e uma grande estabilidade em sanidade e também em rendimento.
Olá, amigo produtor que nos assiste nesse momento. Meu nome é Maicon Simeone, eu sou supervisor comercial da UR Sementes para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje estou aqui no município de São Luís Gonzaga, na Copa Trigo, para apresentar para vocês algumas das ferramentas da UR Sementes para a próxima safra. Primeira cultivar é a cultivar URS 1403, uma cultivar consolidada no mercado que vocês conhecem muito bem. Uma cultivar de ciclo médio que vocês podem plantar aí final de maio, 20 de maio, uma cultivar de alta sanidade, uma cultivar aí que para posicionamento de plantio a gente indica 55 a 60 plantas nascidas por metro, um material resistente às principais doenças, resistente ao ídio, que é muito importante, uma doença aí que vem se agravando nos últimos anos, uma doença de elevado custo para controle, e aqui a gente tem uma ferramenta resistente a essa doença. Também um material muito bom para as manchas foliares, muito bom de giberela e também de brusônia. Hoje o 1403 é um material que o produtor quer fazer uma lavoura com uma rentabilidade maior, um custo menor e ter uma boa estabilidade produtiva, material com elevado pH, resistente à germinação na espiga e a debulho. Então o material aí para vocês saberem plantio, uma ferramenta muito segura e já consolidada no mercado, cultivar o URS 1403. Outra cultivar do nosso portfólio, uma cultivar diferenciada, principalmente pela cor de farinha branqueadora, é o URS Madrepérola, uma cultivar aí que está no seu segundo ano de cultivo, um material altamente produtivo, um material que grana muito bem a espiga, é um material que tem granação de espiga de 4, 5 grãos por espigueta, é um material que vem para agregar valor, material para segregação, material de ciclo médio precoce para plantar final de maio aqui na região, material que, quanto às doenças, é um material muito bom de manchas foliares, de mosaico. Doença-alvo do madrepérola é o ídio, então a gente sempre atenta a fazer um tratamento de semente e também entrar cedo, uma aplicação de fungicida com produto específico para a doença. É um material muito bom para a giberela e o principal foco do madrepérola é a cor de farinha branqueadora. Então um material que vem desmistificando a questão do trigo branqueador ser menos produtivo. Ele é um material que vocês já conhecem, um material consolidado. Hoje o branqueador mais semeado do Brasil em todas as regiões tritícolas. Então um material para quem busca uma cultivar de farinha branqueadora de alto potencial de rendimento, cultivar é o URS Madrepérola. O URS Agile, uma cultivar lançamento da UR Sementes para a próxima safra, já vai ter semente disponível na cooperativa, na Copa Trigo. O material posicionado para fechamento de plantio, ciclo em torno de 118 dias. Um material de porte baixo, resistente a acamamento. Interessante trabalhar esse material com uma população um pouco maior, em torno de 65 plantas nascidas por metro. É uma cultivar que chama atenção por ser o primeiro super precoce de alta sanidade, material resistente a mosaico, resistente ao ídio, às manchas foliares. E o grande plus do Agile é a sua resistência à giberela. Hoje é o material mais resistente à giberela que a gente tem no mercado. O material de sangue norte-americano, cruzamento com genética canadense, então um material também que entrega mais em qualidade, um material de alta proteína, um trigo melhorador e é um material de alto potencial de rendimento, indicado para solos de média a alta fertilidade pelo seu PMS 38 gramas. Então o RS Agile é a nossa cultivar lançamento junto à Copa Trigo. Peço que vocês testem esse material na área de vocês, experimente, que hoje é o produto mais equilibrado na linha do trigo super precoce que nós temos à disposição no mercado. Então o RS Agile é o primeiro super precoce de alta sanidade e alto rendimento do mercado brasileiro. Aqui nós temos também uma cultivar o RS Destaque. O nome também é bem sugestivo, uma cultivar que se destaca no campo, é um dos nossos lançamentos, também já vai ter semente disponível para a próxima safra, para a semeadura. O material que chega no mercado com o propósito de fazer uma lavoura mais rentável, desde a semente. É um material que a gente indica 50 a 55 plantas nascidas por metro, um material de alta sanidade, resistente a mosaico, resistente ao ídio, é muito importante, resistentes às manchas foliares, ferrugem da folha e principalmente para a região giberela e brusônia. Então um material muito completo em sanidade, uma estabilidade produtiva muito grande, uma adaptabilidade também muito interessante, ele vai em solos de menor fertilidade e maior fertilidade, e é um material também com pH elevado, resistente à germinação na espiga e a debulho. Então o RS Destaque é para quem quer um trigo para cultivar em qualquer tipo de solo, em qualquer área, ter uma boa estabilidade produtiva e um elevado pH. Aqui temos um pré-lançamento da UR Sementes junto à Copa Trigo, o RS Sena, cultivar que o nome já diz muito, é a primeira cultivar de trigo hiper precoce do Brasil. Alguns pontos do material que são interessantes a gente já ir conhecendo, é um material que vai chegar em 2022 no campo, material de ciclo de 100 dias, um material de alta sanidade, resistente às principais doenças, principalmente pensando em ídio e manchas foliares.
É um material também que tem uma diferença de PMS, elevamos o PMS das cultivares. Esse cultivar tem um PMS de 44 gramas, então alto potencial de rendimento, trigo com qualidade melhorador, porte baixo, material com genética europeia, padrão de trigo europeu, e a UR está colocando no mercado a partir da safra 2022 com uma diferença de ciclo. É o primeiro trigo hiper precoce do Brasil, um trigo de 100 dias para fechamento de plantio para a região das Missões. Aqui temos mais um pré-lançamento da UR Sementes, o RS Feroz. É um material de ciclo precoce, em torno de 120 dias, material para plantar na região das Missões a partir de 10 de junho, para não correr risco com geada. É um material também com genética europeia. Esse é um material que a gente fala que é o mais completo do mercado, do campo e na indústria, porque é um material resistente a todas as doenças da cultura do trigo, resistente ao weed, ao mosaico, mancha foliar é um destaque na cultivar, também é um material muito resistente a Gibberella e a Brusone. É um material de altíssimo potencial de rendimento, é um material que a gente indica para qualquer área em tecnologia de solo, em fertilidade, então é um material que a gente julga que quando chegar no mercado em 2022 tem potencial para ser o trigo mais semeado do Brasil pelas características que ele entrega. Tanto pensando no produtor, que é muito importante, sanitário, ter um trigo mais rentável e de altíssimo potencial de rendimento, por ter um PMS 38 gramas, e também na indústria moageira, por ser um trigo melhorador de cor de farinha clara. O RS Guardião é mais um pré-lançamento da UR Sementes para a safra 2022. É um material de altíssimo potencial de rendimento para aquele produtor que gosta de um material para atingir aí 80, 90 até 100 sacas por hectare. É um material que tem um diferencial de PMS, é o maior PMS do mercado brasileiro de trigo, uma cultivar com PMS de 46 gramas em média, material de porte baixo, resistente a acamamento, resistente às principais doenças da cultura do trigo, principalmente se nós pensarmos em mosaico, weed, manchas foliares, Gibberella e Brusone. É um material posicionado para as áreas de alta fertilidade, para a gente explorar o máximo potencial produtivo da cultivar. E um grande destaque do produto é o tipo de planta do material, um como bem espesso, e também a maior resistência ao acamamento do mercado. Então um material que realmente tem uma palha bem rígida para ser trabalhado nas áreas de alta tecnologia. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Francisco Salazar, eu sou engenheiro agrônomo da LG Limagrã. A LG é uma cooperativa de produtores na Europa e a maior empresa do mundo em trigo. Nós estamos aqui em São Luís Gonzaga, a convite da Copatrigo, e vamos apresentar para vocês a LG Fortaleza. Fortaleza é esse ano o grande destaque, o grande show de material no campo, porque é um material que pouco efeito da geada teve em dano, é um material que tem um conjunto bem interessante, não é um material tão rápido, é um material precoce, mas não tão rápido a ponto de ter riscos com geada para plantios de junho. Está aqui o visual da lavoura, ele aceita os dois espaçamentos, né, de 25 ou de 17 centímetros, e é um material com boa tolerância a acamamento, mas o destaque é a sanidade. Material que praticamente não se vê oídio e muito sadio de grão. Material bem acima da média em termos de tolerância a Gibberella. É um material também com caixa de produção elevado. Nós temos os resultados de lavoura na ordem de até 115 sacos por hectare, mas para aquele produtor que vem prolhando aí de 60 a 80, eu diria que talvez é a melhor opção do mercado hoje, porque ele agrega qualidade, trata-se de um material pão melhorador, e agrega sanidade. Então é o tipo do produto que o produtor normalmente vai fazer controle de fungicida, vai usar fungicida para mancha, é pouco oídio que a gente vê nele, e vai proteger cacho depois, sem dúvida, né? Mas é um material que já foi bastante vendido nessa safra, tem muitos produtores da Copatrigo que já plantaram, estão muito satisfeitos e acreditamos que vai ser um sucesso de mercado, já está sendo. Pessoal, aqui mais dois produtos em avaliação, são materiais pré-comerciais. Então do lado de cá nós temos uma variedade de trigo indicado para altos tetos de produção, porém de manejo muito delicado, é um material mais rápido, já se encaixa num super precoce, e aí já é um problema, e esse ano foi problema para geada. Nós, trigos rápidos, trigos muito rápidos na nossa região seriam opções somente para plantio em julho.
já ficaria de alto risco você plantar um material desse em junho, no início de junho, então complicado. Esse material seria um material que a gente lançou pensando no produtor que irriga, no produtor de regiões mais quentes. Nós estamos aqui, tivemos a opção de testar e avaliar aqui na região de São Luís, então nós colocamos aqui para ensaio. Já não tem a sanidade do Fortaleza que eu comentei anteriormente. Já do lado de cá, aceita também os 2 espaçamentos, é um material que está chamando muito atenção. Nós vamos lançar no mercado, já vai ter alguns produtores aqui da Copatrigo, produtores que fazem semente, produtores cooperantes, que vão ter a oportunidade de ter esse produto na lavoura. É um produto já de ciclo um pouquinho mais longo, material de ciclo médio para florescimento, já permite o plantio no fim de maio na nossa região, sem risco grande de geada. Mesmo a geada desse ano, no fim de maio, ele não pegou esse material, já um florescimento próximo de 90 dias e excepcional em termos de sanidade, uma ótima capacidade de perfilhamento também. Então já é um trigo que aceita trabalhar com 45, 48 plantas nascido por metro, já aceita uma população menor. Destaque em produtividade, já um pouco acima do Fortaleza. Esse é um material que teríamos um teto em torno de 125 sacos por hectare. Agora se encaixa para um produtor também que está produzindo 70, 80, porque é muito sadio e muito versátil em relação à sanidade. Tem um detalhe nesse produto que vai fazer uma diferença ainda maior. Ele é um material branqueador e, por incrível que pareça, que mostrou níveis de pão melhorador. Ou seja, isso é inédito no mercado. Você tem um produto que, no aspecto de qualidade, é branqueador e, num ano favorável, também melhorador. Nós acreditamos que no segmento de branqueador, esse novo produto, esse lançamento da LG Limagrã, será sem dúvida a referência a ser batida. Pessoal, muito obrigado, agradeço a todos. Nós vamos apresentar aqui as cultivares da Semevinha Genética. É uma genética nova que está entrando no mercado. Vamos apresentar aqui na Copatrigo o TSZ Dominadore. Dominadore é um material precoce, na faixa de 65, 70 dias para o espigamento e fechamento de ciclo em 115 a 120 dias no máximo. Portanto, um material precoce. E vejam bem que aqui plantado quase no finalzinho de maio, 28 de maio, né, ele cresceu um pouquinho mais, é verdade. Olha, vejam bem, ele está com 90 centímetros de altura, certo? Que seria, vamos dizer assim, quase que o máximo que essa cultivar atinge. É um material resistente ao oídio, gente, isso tem que ficar muito presente, tá certo? O produtor não precisa se preocupar com o oídio, porque ele tem genes de resistência, gente, tá? Então vocês vejam bem, ó, olha a sanidade do material, tá? Folha bandeira -2, basicamente limpo, né? É um material tolerante a mosaico também, certo? Então, no pré-espigamento, basicamente o produtor não deverá entrar na lavoura para fungicida. Evidentemente que o TS, o tratamento de sementes, é importante, tá? Para outras doenças, não para o oídio. Tá. Depois, nós teríamos então aquela calendarizada, né, tratamento para espiga e basicamente fecharíamos aí com mais uma aplicação para manchas foliares. Então uma cultivar aí com um custo-benefício excelente, onde você teria basicamente até 2 tratamentos. Tá? É um material que tem um alto potencial de rendimento, atingindo aí acima de 100 sacos no seu potencial, no seu máximo. Inclusive aqui em São Luís Gonzaga, o ano passado se produziu 100 sacos por hectare desse material, um pouquinho mais, tá certo? É um material resistente, tá? Tolerante à germinação na espiga, o que dá segurança para o produtor na colheita, e é trigo da classe pão, tá, pessoal? Uma outra característica que chama atenção aqui, gente, é esta arquitetura de planta, né?
com folhas eretas, né, e um material com palha, né, bastante forte. Passando então para o TSZ Chiaro, é um material completamente diferente do Dominadore. Ele é suscetível ao oídio, porém é uma moderada suscetibilidade que brevemente, com um tratamento, você deverá controlar o oídio. É um material que teria aí um ciclo em torno de 123 dias, 125 dias para fechamento de ciclo e de 70 a 74 dias para o espigamento. Vejam bem a sanidade também do material, tá? É um material que, após o controle de oídio, ele tem excelente tolerância à giberela, tá, pessoal? Isto dá uma segurança para o material e também no pós-espigamento o material vai muito bem no que se refere ao complexo manchas e bacteriose também. Ele é tolerante à germinação na espiga, tem uma excelente tolerância, tá? E é um material branqueador, pessoal, tá? Ele é para farinha branca, então ele está nesse segmento de mercado. Material que tem um potencial aí próximo dos 100 sacos, né? Então é um material que oferece bastante segurança para o agricultor também, no que se refere ao conjunto fitossanitário, mais a germinação na espiga, tá, pessoal? Só relembrando, pessoal, os dois materiais, tanto Dominadore quanto Chiaro, são tolerantes ao mosaico do trigo, tá, gente? Muito importante em áreas de trigo sob trigo. Meu nome é Luiz Adriano de Oliveira, sou analista técnico comercial da Fundação ProSementes de Passo Fundo. Hoje eu vim aqui para falar para vocês de duas cultivares de trigo que a Fundação traz para o mercado, né? Duas cultivares, as quais são FPS Regente e FPS Certeiro aqui à minha esquerda. O que o melhoramento genético de trigo hoje, pessoal, está voltado? Basicamente para três bases genéticas, né? O que seriam elas? Produtividade, sanidade e qualidade industrial. Então, começando a falar primeiramente do Regente, pessoal, essa cultivar aqui consegue agregar essas três bases que eu comentei muito bem. Por quê? Porque ele é um filho de Toruque, né? De porte baixo, vocês podem observar que é um material perfilhador de porte baixo, que dificilmente vai estar camando, que tem um teto produtivo muito alto, né? Ele é na média dos locais testados mais produtivo que Toruque, né? Então, quanto à produtividade, não tenho o que dizer. Questão de sanidade, pessoal, é um material que vem muito bem para a giberela, para a questão de mancha, também tem uma boa nota, mosaico, bacteriose, ferrugem. Eu oriento vocês a ter um cuidado um pouco maior com o oídio, né? O oídio é a doença-alvo dessa cultivar, que pode trazer algum probleminha, então seria essencial um tratamento de sementes voltado para o oídio, juntamente com um preventivo. Isso seria o ideal para nós estar conseguindo fazer um bom controle dessa doença. No demais, é um material que te dá uma segurança e uma tranquilidade muito grande. Questão de qualidade industrial que eu comentei, tem uma qualidade muito alta, ele é um trigo melhorador, com uma alta qualidade industrial, né, com uma cor de farinha clara, então tem uma aceitação muito boa por parte dos moinhos, né, então é um material bastante completo, que vai agregar muito no portfólio de vocês. É uma cultivar nova, que esse ano foi o primeiro ano a nível de produtor, né, tinha um volume reduzido, mas para o ano que vem a Copatrigo já vai estar trabalhando com um volume mais interessante para estar comercializando com vocês. Então, irmão de Sonic Audaz, filho de Toruque, material de ciclo precoce, 120 dias, e uma opção muito interessante aqui para a região de São Luís Gonzaga. Então, quem tem uma área boa, quer um material para ter um investimento médio alto, quer uma alta rentabilidade, uma alta produtividade, FPS Regente está chegando no mercado e com certeza vocês, produtores, vão escutar falar bastante dessa cultivar. Certo? E passando aqui para o FPS Certeiro, pessoal. Certeiro é um material que vem mais na linha de sanidade. Ele tem uma caixa produtiva muito interessante também, né? Não tão alta quanto o Regente, porém uma caixa produtiva bem interessante. E o destaque dele, o grande foco dele é a sanidade, pessoal. Ele é um material que tem uma sanidade para o oídio muito boa, mancha, a mesma coisa, muito boa. Questão de ferrugem, pessoal, ele tem gene de resistência à ferrugem em planta adulta. Então, se a ferrugem chegar no certeiro, ele vai conseguir estar retendo
retendo ela, né, e não deixando ela se alastrar na planta. Então ele vai propiciar ali uma semana, 10 dias para o produtor fazer o manejo da ferrugem, fazer o controle e com isso não está causando dano em produtividade. Certo, pessoal? Então é um material que para a questão de sanidade é muito interessante. Ciclo médio, né, um ciclo de 130, 135 dias, vai ser um ciclo de toruque, de sossego mais ou menos. Né, então um ciclo mais interessante aí também para plantar mais no cedo. Né, o ideal aqui para nós começar plantando é 20 de maio, seria o ideal para começar plantando essa cultivar. E é uma cultivar que a gente vai ter estabilidade produtiva. Então, se você tem uma área um pouco pior, tanto na questão química quanto na questão física, e busca uma cultivar para ter estabilidade produtiva, certeiro é uma opção muito interessante. Quem quer um trigo de baixo investimento, que não precisa muitas aplicações e com produtos muito caros, essa cultivar aqui vai estar suprindo muito bem a necessidade de vocês. Estabilidade produtiva, com um teto interessante para um ano bom, para uma condição boa, também produz bem, e uma qualidade industrial também bem elevada. É um trigo pão com uma cor de farinha bem clara, que tem uma aceitação muito boa por parte dos moinhos. Certo, pessoal? Então, FPS certeiro e FPS regente, duas opções muito interessantes para quem busca estabilidade e baixo custo, e para quem busca teto produtivo, regente é uma opção muito interessante para vocês. Muito obrigado. A Biotech do Brasil saúda todos os produtores através da Copatrigo e traz este ano uma novidade. Que novidade seria? A cultivar ANAC. A cultivar ANAC reúne 4 características muito boas em uma só cultivar, tendo assim alta produtividade, é muito forte na sanidade, tem alta qualidade em panificação e ainda tem farinha branqueadora. Ela também é uma cultivar de ciclo precoce. A ANAC tem muita resistência, germinação na espiga, debulha natural, manchas foliares, ferrugem, mosaico e brusone. A cultivar ANAC ela não é muito exigente. Tá? Para adubação e cobertura basta apenas de 100 a 150 kg de ureia por hectare. A Copatrigo está disponibilizando semente. Vale a pena, você vai gostar. Plante ANAC. Olá, eu sou Marcelo Klein da Embrapa Trigo e hoje eu vou falar para vocês da cultivar de trigo BRS Bela Joia. O BRS Bela Joia é uma cultivar de ciclo precoce a médio. Possui excelente capacidade de perfilhamento. A população final de plantas indicadas para essa cultivar é de 250 plantas por metro quadrado. Considerando uma semente com PMS de 32 gramas e germinação de 90%, seriam necessários 90 kg de semente para se estabelecer uma lavoura com a cultivar BRS Bela Joia. É uma cultivar de porte baixo, colmo firme e de verde intenso. Independente da dose de N utilizada, não é necessário aplicar redutor de crescimento. Possui excelente resistência ao acamamento. Em relação às doenças, possui resistência a mosaico, sendo indicada para cultivo em áreas onde tem um histórico desse problema. Resistência total ao ídio, não sendo necessária nenhuma aplicação de fungicidas para o controle dessa doença. E boa resistência a manchas foliares. Mesmo em anos com clima propício a alta incidência de manchas foliares, é necessário no máximo uma aplicação de fungicidas no ciclo vegetativo. A doença-alvo para essa cultivar é a giberela, sendo indicadas 2 aplicações a partir do espigamento. É uma cultivar que possui excelente fertilidade de espiga e aqui, para a região das Missões, é um trigo tipo pão. O conjunto de características de sanidade, porte e perfilhamento permitem ao produtor ter uma economia de até R$ 400 por hectare com a utilização do trigo BRS Bela Joia. Essa economia poderá ser revertida, por exemplo, numa maior taxa de adubação de base, o que certamente reverterá também em benefícios para a cultura de soja no verão. Caros associados, estamos no nosso dia de campo virtual. Nós, nesta área, vamos comentar algumas situações com relação
ao nosso projeto de trigo diferenciado Copa Trigo, junto com a variedade ou cultivar Atom, né? Ou seja, o projeto Atom que a gente está denominando até nesse momento. A gente fez os trabalhos combinando, né, várias atitudes que a gente mudou, né, para ver a melhor solução para o produtor no que tange a economia, né, e também a melhor produtividade. Mudamos algumas situações, nós plantamos com as linhas tradicionais de 17 centímetros, também mudamos a linha para 25 centímetros. Então, duas medidas de distância entre linhas para verificar qual a melhor situação para a nossa região. Também modificamos a população de plantas, tanto no qualquer um dos dois espaçamentos, com mais plantas, com menos plantas, também foi esse trabalho. E também aliado a isso, né, então, ou seja, foi 3 trabalhos e mais conclusões. O outro trabalho que a gente fez foi mudança da aplicação do fertilizante nitrogenado. Aplicamos em 3 doses, bem diferenciadas uma da outra, né, para justamente verificar qual o nível de produtividade fica melhor com a aplicação desse fertilizante nitrogenado sem o trigo acamar. Também verificamos o distanciamento entre linhas para ver a questão do acamamento e também do nível de doenças e também, é claro, né, em relação ao porte e também ao nível de perfilhamento. Tudo isto aliado às 3 decisões, né, distância entre linhas, população de plantas e fertilização nitrogenada. Meu nome é Gustavo Leite, sócio da Suporte Corretora. Estamos aqui hoje em São Luís Gonzaga, na Copa Trigo, nossa parceira do projeto. E esse projeto veio para solucionar a triticultura gaúcha e boa parte da triticultura nacional também, porque ela soluciona um grande problema que é a falta de padronização dos trigos nacionais. E com essa proposta desse projeto, nós objetivamos uma mescla padrão a nível de moinho com altos volumes. Então o que nós precisamos hoje é ter uma padronização na produção de grãos. E essa padronização só acontece com a adesão do produtor. Então o que nós buscamos? A produtividade. Então nós somos hoje a única corretora do Brasil que possui um departamento técnico que se envolve no sistema de produção, no desenho da lavoura, através do projeto Suporte Sem Sacos de trigo. Então o que nós objetivamos com isso? Trazer viabilidade para a agricultura, trazer viabilidade para a triticultura nacional, proporcionando quilos por hectare com uma melhor remuneração do projeto. Uma das nossas premissas do projeto, com essa criação de padrão e volume, então nós temos 2 alternativas, né? Você ter um volume com o mesmo padrão. Isso é muito importante porque hoje nosso principal concorrente de trigo é o trigo argentino, o trigo importado. E se a gente analisar uma conta muito simples, para cada tonelada de trigo produzida dentro do projeto Suporte Sem Sacos, nós conseguimos substituir 1 tonelada de trigo argentino, ou seja, 1 tonelada de trigo importado. Então o que nós precisamos é de produtores de adesão com produtividade, com rentabilidade, que a liquidez será gerada através do padrão de qualidade. E se a gente observar, nós hoje estamos ilhados dentro do Rio Grande do Sul, que nosso principal mercado consumidor é o próprio Rio Grande do Sul. Quando sobra-se trigo, se faz exportação de baixa qualidade ou se vende para o Paraná. E a Suporte Corretora vem com a solução de criar pontes. Pontes para fora desses 2 mercados, que seja a exportação ou o Paraná. Então nós estamos abrindo mercado para esse padrão a nível de Nordeste, a nível de Centro-Oeste. Então estão buscando um mercado, porque para cada tonelada produzida dentro do projeto Suporte é 1 tonelada a menos de trigo argentino que vem para o Brasil. Então junte-se a nós, venha conosco, venha com a Copa Trigo no projeto Suporte Sem Sacos. Projeto Suporte Sem Sacos por hectare. Esse é o desafio da triticultura que vai deixar de ser tristicultura. Quais são os grandes gargalos? Por ordem de importância: produtividade, liquidez e preço.
Como enfrentar essas três questões? Bom, preço, não há como mexer num preço a nível global. O preço é uma questão de oferta e demanda a nível global e a comunicação entre as economias. O que nós podemos gerar é um prêmio a mais, ou seja, um plus que reconhece a qualidade do nosso produto. Quanto representa isso? 5%, 6%, uma coisa assim, que já é bastante, porque isso é praticamente o lucro líquido do moinho. Mais importante que isso é a liquidez. Porque, afinal de contas, tendo preço e não havendo liquidez, não tem sentido ter preço, que simplesmente não se vende. E nós conseguimos resolver o problema porque a predileção pelo nosso trigo, devido à qualidade que o parâmetro mais importante para quem vai usar o trigo, quem vai usar a farinha, que é a padaria padrão. Qual a certeza que tem de uma cultivar milagrosa produzir mais todos os anos? Zero, não existe essa cultivar milagrosa. Agora, qual é a chance de uma cultivar entrar numa mescla e por causa dessa entrada perder seu padrão? 100%. Ou seja, é 100% de chance que se eu botar uma cultivar que tem um padrão industrial diferente e cada uma tem a sua característica, vai estragar a mescla, perderá o padrão e perderá a liquidez. Agora, mais importante que tudo isso aí, que é o que mais pode ajudar o produtor, é a produtividade. E aí entra o projeto suporte 100 sacos, porque quanto pode aumentar a produtividade de uma lavoura? Uma lavoura pode produzir tranquilamente 100 sacos por hectare. E tem a média do estado hoje 50 sacos. Quer dizer que pode aumentar 100% isso. Ou 60%, não há comparação, não há um fator que consiga aumentar tanto a produtividade, tendo liquidez garantido por poucas variedades que são o Atom com Audaz. É a mescla perfeita. Bom, aqui nós fizemos uma experiência, esse ensaio aqui, porque o nosso projeto, ele não foca na variedade, ele foca no uso das duas variedades, só essas duas garantidas pela compra da semente para ter padrão. Então vamos lá, como é que se usa as variedades? Só essas duas? Bom, aqui existe, desse lado aqui, 17 centímetros de passamento, com 3 populações, com 3 níveis de ureia. E deste lado aqui, nós temos 25 centímetros de espaçamento entre linhas, de novo 3 densidades e 3 doses de nitrogênio. Então, o clima eu comparo como fosse uma estrada numa viagem. Se eu não posso mexer no clima, não posso mexer numa estrada, e há inúmeros mecânicos na volta querendo arrumar, se porventura estragar o carro, que é a venda de protetivos, fungicida, inseticida e herbicida, como é que eu enfrento isso aí? Como é que eu tenho um bom desempenho, sendo um bom piloto? E como é que se pilota, então? Primeiro se desenha bem o carro e depois se usa. Então aqui foram feitos vários arranjos especiais e adubações diferentes. Então, olha só, aqui a gente fez uma coleta de material, né? Toda a pessoa, todo técnico que participa do nosso projeto, ele tem uma caixa de ferramentas e nele tem o que? Trena, balança, estilete para cortar as plantas de trigo, né? Então nós coletamos aqui vamos dizer assim, três tipos de manejo, e eu vou tentar concluir aqui o que nós lemos aqui nisso aqui então. Vamos lá. Quando eu estou com 17 centímetros, com bastante nitrogênio, que está na parte de final lá, com um acabamento severo, muito severo, o que acontece? Eu consegui produzir 13 toneladas de matéria seca, só que 26% só é peso de espiga. 26% do peso da planta é espiga. E eu consegui fazer 10 toneladas de matéria seca, com 25 centímetros, só que 36% da planta é espiga. Reparem bem, houve uma redistribuição do peso da planta. Aí então eu tenho bastante peso. Eu tenho 10 mil quilos de matéria seca. Só que 10 mil quilos de matéria seca mais bem distribuídos. E o peso de espiga é praticamente o mesmo. Quer dizer que eu estou com uma planta muito mais fraca, o caule muito mais fraco. Então quem é que consegue manejar caule da planta? O produtor, assistido por um consultor que tem como um norte esse projeto, essa maneira de enfrentar os problemas. Bom, o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, né? Nós estamos pegando plantas e lavouras em florescimento, e estamos fazendo uma análise clínica das lavouras. Para que análise clínica? Porque há números. Olha só, quando eu altero a população de plantas, eu altero simplesmente o crescimento inicial de uma lavoura, e não o final. A prova está aqui.
Quando baixa a população, nos primeiros 30 dias é impressionante a diferença de crescimento em quilos de matéria seca por hectare. Mas depois as coisas se igualam. Só que se muda essa distribuição que há pouco nós vimos aqui. Bom, agora, existem números máximos a ser alcançados em perfilhamento e encanamento, que se forem ultrapassados, haverá acabamento, como aconteceu aqui. Então nós temos que cuidar para não passar dessas faixas. Em compensação, na faixa do florescimento tem que ter o máximo de matéria seca e o máximo de nitrogênio. Então, toda a parte técnica que está envolvida no nosso projeto está agora coletando amostras para análise clínica do trigo. Agora sim, nós temos uma equação matemática que a gente não via antes e só via o resultado, ou seja, ela vai produzir mais ou produziu menos. Eu não vi a equação, não sabia o porquê que produziu mais ou menos, eu sabia só o resultado da equação, não a equação inteira. Agora, com a análise clínica, eu tenho condições de saber quanto uma lavoura vai produzir com antecipação e o porquê que ela vai produzir aquilo. Será que tem muita matéria seca, pouca matéria seca, muito nitrogênio, pouco nitrogênio? Análise clínica, peça para um técnico nosso ir na sua lavoura fazer uma análise clínica do nitrogênio. Depois, por último processo, nós temos as colheitadeiras manuais, que são colheitadeiras para ir na lavoura antes da colheita e gerar dados. Os dados que vão finalizar essa equação matemática. Então está aqui a máquina. O grão sai na ponta aqui, a palha sai na outra ponta. É uma colheitadeira francesa justamente para ajudar a gente a solucionar o problema do trigo. Agora sim, esse é o resultado. E essa questão de produtividade, se a quantidade de insumos fosse a solução do problema, mas já estava solucionado. Há produtores hoje ultracapitalizados que por eles não teria problema nenhum em duplicar o uso de insumos. A cama. Então o que a Suporte está focando é no melhor uso, na eficiência do uso dos insumos. Na melhor gestão, inclusive financeira da lavoura. Porque afinal de contas, não há melhor negócio do que produzir muito mais. Quem sabe pelo mesmo, por um pouco menos ou por um pouco mais. Mas enfim, que se produza muito mais. E isso está na mão do agricultor. Há muito tempo o agricultor perdeu o mando da lavoura de trigo. Estamos provocando uma discussão aqui. Por que 17 centímetros? Por que todo agricultor brasileiro planta trigo com 17 centímetros? Não há razão para isto. Espaçamento de entrelinhas é uma decisão do produtor e não do fabricante da plantadeira. Afinal de contas, a plantadeira é vendida para o agricultor, então quem manda nela deveria ser o produtor, e não é. Há um modus operandi que simplesmente diz que tem que ser assim, não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Então a Suporte Corretora, talvez seu parceiro, Copa Trigo, está investigando isso e as conclusões já estão. Se conseguiu aumentar a produtividade, baixar o risco de acabamento, que é um risco muito grande. Muito grande. A planta simplesmente ela inverte o centro de gravidade, começa a produzir muito peso em cima. E se não houver caules grossos segurando essa quantidade de grãos, vai acamar. A Suporte acredita nisso. O melhor uso dos insumos. Olá, amigos produtores, cooperados da cooperativa Copa Trigo. Me chamo Gian Perondi, sou representante comercial da Raix Sementes para a região das Missões. Hoje venho aqui trazer com vocês uma novidade, a tecnologia Raix, que nada mais é do que um mix de cobertura de plantas, onde a gente planta na entre-safra. Na retirada da soja, a gente pode estar efetuando o plantio dessa cobertura e dessecando no tempo certo. Então, com essa tecnologia, gostaria de trazer alguns benefícios. Dentre eles, o principal deles é a capacidade de incorporação de matéria seca no solo, a capacidade de estarmos aumentando a infiltração e retenção de água, pois a gente sabe que a nossa região aqui das Missões é uma região que sofre, dependendo do ano, algum veranico. Outro benefício é a capacidade que o mix tem de atrair a macrofauna positiva, que dentro dessa macrofauna a gente tem vários tipos de micro-organismos que trazem benefícios à cultura posterior. Outro benefício do mix é como a gente tem diversos tipos de raízes, e raízes muito agressivas,
a gente pode estar colocando raízes em profundidade, matéria orgânica em profundidade, e essas raízes podem estar trazendo micronutrientes, macronutrientes que foram ali lixiviados no solo, podem estar trazendo para a parte de cima, que vão ser absorvidos depois para a cultura posterior. Então, dando continuidade ao nosso dia de campo, eu vou apresentar o nosso primeiro material que está plantado aqui na área. Hoje esse material está em torno de 115 dias após o plantio. E o RX 520 tem como característica principal um grande aporte de nitrogênio com a presença de leguminosas, crucíferas e gramíneas na sua composição. Seu principal benefício é o aumento da produtividade do milho em solo de média e alta fertilidade. O RX 520 é um produto com ciclo de 90 a 110 dias, fundamental para grandes resultados no milho, do cedo. Este produto tem a grande capacidade de ciclar nitrogênio, adicionando mais de 200 kg por hectare no sistema, entre a fixação e a ciclagem do nutriente. Então ele possui uma decomposição equilibrada no ambiente, liberando os nutrientes de forma gradual e contínua no decorrer do desenvolvimento da cultura do milho. Ele desenvolve grande diversidade de raízes e aumenta a atividade biológica, proporcionando o aumento da infiltração e maior armazenamento de água no solo. Então ele melhora a estrutura da qualidade do solo e favorece o crescimento das raízes do milho. A cultura do milho terá um grande volume de solo e maior volume de água a ser explorado, tendo maior água disponível nos períodos mais críticos durante o desenvolvimento da cultura do milho. Dando continuidade, esse é o segundo material que a gente tem na parcela. É o RX 210. Ele tem como característica principal a alta produção de biomassa, com um ciclo de 90 a 110 dias também. E o principal benefício deste material é a agressividade radicular das espécies que compõem o produto. Ele deve ser utilizado após a colheita do soja ou do milho, no lugar da cobertura de aveia ou do mix de aveia e nabo, que geralmente a produtora faz aqui nas missões, né? E ele produz até 2,5 vezes mais palha e de raízes no mesmo período do que comparando a aveia e o nabo misturado com a aveia que o produtor geralmente faz no campo. Então, a diversidade de plantas e raízes resulta na maior atividade biológica, o que proporciona uma maior exploração do solo, contribuindo então para ciclar mais nutrientes nas camadas mais profundas e criando também canais de fácil acesso às raízes da próxima cultura. E também o RX 210 tem uma grande capacidade de melhoria da atividade biológica e estruturação do solo, resultando também na maior infiltração e armazenagem de água no solo, garantindo maior resiliência à cultura posterior e a redução da incidência de doenças na cultura que será plantada após o estabelecimento do RX 210, que na nossa região aqui será o milho. Então, o terceiro e último material que a gente tem aqui no nosso campo demonstrativo, aqui na Copatrigo, é o RX 330. O RX 330 tem como principal característica a grande produção de matéria seca de raízes, composta por gramíneas e leguminosas, e já o seu principal benefício é o aumento da macrofauna no solo, que tem correlação direta com o aumento da produtividade. Ele tem um ciclo então de 120 a 140 dias até a dessecação. Esse produto permite o plantio mais no cedo, evitando o vazio outonal, né? Ele pode ser plantado logo após a colheita da cultura de verão, que no nosso caso aqui seria a soja. Ele vai em solos de média e alta fertilidade, potencializando já a produtividade já no seu primeiro ano de estabelecimento. É um material que tem grande capacidade de produção de raízes, podendo entregar até 6 vezes mais raízes em comparação com a aveia solteira. Esse material chega a produzir até quase 7 toneladas de matéria seca de raízes, entre 0 e 60 centímetros. Então é um material que tem muita agressividade radicular. Ele também tem uma maior durabilidade da palha. Este produto proporciona uma cobertura por mais tempo no solo, o que resulta na manutenção térmica no solo, principalmente falando aqui na região das Missões, que aqui a gente tem altas temperaturas durante o estabelecimento da soja. Então, ele também garante uma estabilidade biológica durante a cultura comercial. E em estudos feitos por algumas instituições,
comprovaram a eficiência do produto, alcançando um aumento até de 8% de produtividade a mais no RX 330 em comparação à aveia solteira. Então aqui eu gostaria de mostrar para vocês a capacidade de produção de raízes. Aqui, como vocês podem observar, são as raízes do RX 330 e aqui a gente pode observar também em que tem raízes de ervilhaca que já estão noduladas e estão colocando estão colocando nitrogênio no sistema, nas camadas de 0 a 20 e também nitrogênio em profundidades. E aqui eu gostaria de mostrar o comparativo para vocês, a raiz da aveia. Isso plantado lado a lado. Então, pessoal, como eu falei anteriormente para vocês, ele é um material que coloca até quase 7 toneladas de raízes por hectare. Então, produtores, eu gostaria de fazer um convite para vocês que queiram almejar altas produtividades e queiram fazer de algo diferente, botar uma tecnologia diferente na entre-safra, melhorar seu solo, garantir uma melhor produtividade com sustentabilidade, está aqui a solução. A gente está com 3 materiais da Haix aqui no nosso campo experimental. São todos materiais adaptados aqui para a nossa região. E boa safra para vocês e muito obrigado.